Olá meninas, hoje o nosso passo a passo é dessa tiarinha linda de Páscoa, toda bordada com pérolas e com esse acabamento bem fofinho de pompom. Espero que vocês gostem. Então, para começar a nossa tiarinha de hoje, a gente vai precisar dos moldes. Essa aqui é da parte de dentro da orelhinha, onde a gente vai bordar, e aqui é a parte de fora da orelha, tá? A orelha em si da coelhinha. A gente vai começar riscando 2 vezes esse maior no feltro branco e 2 vezes esse menorzinho aqui no feltro rosa, tá? Então, vou passar aqui pra vocês. A gente posiciona o nosso feltro. E aqui não tem segredo. Você só vai riscar aqui de forma leve, né? Pra não marcar demais o seu feltro. Sempre pelo lado de dentro, que aí quando você for colar essa orelhinha, se sobrar algum resquício do risco da marcação que você fez, ele vai ficar pro lado de dentro, então não vai ter problema. Então eu corto sempre, faço sempre 2 vezes espelhado. Então dessa vez eu risquei com essa parte, agora eu vou riscar aqui com a outra parte, porque ela não é totalmente simétrica, ela tem uma leve viradinha aqui para ficar para fora, com aquele aspecto bem de coelhinho mesmo, né? Então, a gente tem que riscar aqui ele espelhado. Então, aqui, 2 vezes, vou estar recortando. E aqui, eu vou utilizar esse tom de rosa aqui, que é o que eu vou usar aqui pra minha coelhinha, que vai combinar com as pérolas. Mas aí, vocês podem estar modificando a cor, de acordo com o trabalho que vocês querem fazer, de acordo com o gosto da cliente de vocês. Aqui também eu vou riscar ele espelhado 2 vezes. Não tem segredo. Vou recortar isso aqui e eu já vou passar para vocês a parte do EVA que a gente vai precisar também. Então, a gente vai precisar do EVA branco, porque a gente vai colocar ele dentro do feltro. Como o feltro é branco, ele marca, né? Se for um EVA colorido, ele vai ficar mostrando ali que o feltro tem uma leve transparência. Então, aqui eu vou riscar também 2 vezes ele espelhado, como a gente já riscou no feltro. Só que no EVA a gente tem uma leve diferença. Vocês vão estar fazendo da seguinte forma. Risquei. Então, eu vou pegar aqui, olha, eu vou riscar novamente por dentro, meio centímetro mais ou menos. Vou riscar novamente toda. Não precisa ser 100% certinho não, tá, gente? Esse aqui é só pra dar sustentação pra orelhinha do coelho, pra ela não ficar caindo. Se a gente fizer só no feltro, ela acaba ficando molenga, né? Ainda mais que tem as pérolas, então ele acaba caindo. Então, a gente vai fazer assim e vai fazer a outra também. Aí eu já volto, eu vou recortar tudo isso aqui e eu já volto pra gente fazer a montagem, tá bom? Meninas, então eu voltei aqui com todas as minhas partes recortadas. Então, eu tenho aqui as 2 orelhinhas em EVA, as 2 orelhinhas no feltro branco, e aqui eu tenho as 2 partes internas das orelhas. A gente vai trabalhar nelas agora, tá? Então, eu vou pegar um strass, vou precisar também de uma pinça, tá? Pra tá ajustando, e cola universal. Então, você vai pegar aqui a sua cola, vai passar, começa aqui nessa extremidade, sempre em pouca quantidade para não acabar secando. Você vai posicionando aqui o seu strass. Você vai fazer toda a volta. Você chega aqui em cima, você corta, tá? Cortei, eu venho e finalizo aqui. Então, ela vai ficar uma meia lua pra cá e uma meia lua pra lá, tá bom? Olha, então, cheguei aqui em cima, vou cortar essa bem na pontinha aqui, ficar um acabamento bem bacana. E agora, eu só completo aqui a outra metade. Meninas, então, já finalizei aqui a parte desse strass, olha, colei ele bem certinho, bem esticadinho, bem uniforme e cortei, né, conforme chegava aqui nessa parte, essa pontinha aqui, eu cortei tanto em cima quanto embaixo para que ficasse o encaixe perfeito nas 2.
E agora a gente vai fazer o bordado aqui dessa parte interna da orelhinha. Então, eu vou estar utilizando pérolas número 5 e pérolas número 4. E eu mesclei essas duas cores aqui. Uma cor aqui mais, quase um rosé, a número 4, e essa número 5, ela já é um rosa mais forte, né, quase puxado para o magenta. Então, vai dar um efeito bem bacana. Como que eu vou fazer? Eu vou intercalando uma pérola número 5 e uma pérola número 4, tá? Então, eu vou começar daqui, vou começar aqui da parte de cima, colocar minha linha aqui, dou aquele pontinho de segurança e começo aqui bem da pontinha pra ficar bem certinho aqui esse bordado. Um acabamento bem legal. Como a gente começa aqui, que é um ângulo mais apertadinho, a gente pode estar começando da número 4, tá? Então, a gente começa número 4 e número 5. Coloco sempre de duas em duas e faço o seguinte, olha, eu volto aqui pra trás e passo aqui de volta. Então, eu vou fazer isso por toda a minha orelhinha. Então, eu vou fazer aqui, vou circular toda essa volta, pérola número 4, pérola número 5, até finalizar. Então, aqui, meninas, olha, ficar assim, eu vou fazer essa sequência toda ela, e depois eu vou circulando por dentro também, até fechar toda essa orelhinha. Meninas, então ficou assim o resultado. Opa, ficou bem bonitinho, né? Olha só. Bem delicado. Agora, para estar fazendo a montagem da nossa tiarinha, a gente vai lá pegar os nossos apliques em feltro. Então, vou pegar aqui pelo lado de dentro a nossa orelhinha em feltro branco. E vou posicionar aqui o meu recorte aqui de EVA. Então, vou colocar ele bem certinho aqui. Vou aplicar um pouquinho de cola quente só para ele fixar, não ficar saindo aqui conforme a gente for colando no nosso arquinho. Feito isso, eu já posso estar colocando também a nossa parte de dentro aqui da orelhinha. Então, eu vou posicionar desse lado aqui. Vou colocar ela bem centralizadinha. E vou passar cola quente. Então, vou levantar aqui. Vou aplicando a cola. Pro feltro, a cola quente ela é muito boa, ela fixa bastante. Inclusive, depois não dá nem pra retirar, ele tem uma aderência muito, muito boa mesmo. Então, eu vou como já é um aplique mais pesado, por conta das pérolas, eu vou estar utilizando a cola quente para que ele fixe bem e não solte de jeito nenhum da nossa tiarinha. Então, vai ficar assim. Agora, o nosso arquinho, eu já encapei ele, tá? Eu encapei ele com retalhos de feltro, pra ficar com esse efeito aqui mais felpudinho. E aqui não tem segredo, meninas, basta vocês cortarem tirinhas, pode ser retalho mesmo de feltro que vocês já têm em casa, tirinhas de 1 centímetro mais ou menos, e aí vocês conseguem encapando, vocês vão enrolando ele, e a cada 3 ou 4 voltinhas vocês vão dando um pinguinho de cola só pra fixar mesmo. Vocês fazem assim toda a volta, e aí vocês fecham, tá? Então, ele vai ficar dessa maneira.
Pra tá fixando as orelhinhas, eu vou posicionar elas aqui com o lado de baixo. Virado aqui pra mim. Para eu ver mais ou menos onde que vai ficar a marcação. Para eu conseguir observar aqui. Deixa eu ajustar aqui para vocês verem. Olha, como que vai ficar, como que eu quero que essa orelhinha fique. Então, posicionei, já vi que aqui vai ficar centralizado. Agora é só eu posicionar aqui já do jeitinho que eu vou estar colando. Então, eu venho aqui, coloco pontinha com pontinha. Vou estar colando ele aqui. Então, eu já dou uma apertadinha aqui para fazer a marcação. Marcado, cola quente. Pode passar bastante, cola quente para fixar bastante essa parte de baixo. Olha, como ele já tá com a marcação que a gente fez, ele já encaixa certinho. Aí você só precisa pressionar uns segundinhos para ele fixar melhor. Vou tirar esse aqui para mostrar melhor para vocês. Aí você pode virar aqui deste lado, o lado que vai ficar na frente. E aí você vem, dá um pinguinho aqui no EVA, para ele fixar também. E agora a gente vai só vindo aqui nas laterais e aplicando cola, para fixar agora o feltro com feltro. Então, eu venho aqui na lateral, vou passando um pouquinho de cola e vou fixando. Pressiono aqui alguns segundinhos para que ele fique bem fixado mesmo. E aí, vou fazer isso em toda a volta e vou pregar também a outra orelha da mesma forma que eu preguei essa daqui, tá bom? Meninas, então ficou assim. Agora eu vou fazer um dos últimos acabamentos, que vai ser a nossa fitinha de pompom, tá? Então, eu vou pegar esses cordõezinhos aqui de pompom e vou estar passando em volta aqui de toda a nossa orelhinha, das duas, tá? Então, eu pego aqui. Começo aqui com um pinguinho de cola. Posiciono aqui, fixo bem. Olha. E aí, o restante eu vou passando mais e mais cola e fixando até fazer toda a volta nas duas orelhinhas. Então, fica assim, olha. Bem delicadinho. Quem quiser deixar dessa maneira aqui, tá ótimo, já pode finalizar. Mas eu vou querer colocar um acabamento a mais, que é um lacinho aqui no centro, tá? Então, eu vou estar fazendo esse lacinho aqui. E aí, a gente já cola ele aqui, já aplica ele aqui no centro. E aí, a gente finaliza a nossa tiarinha de coelhinho. Então, pro lacinho, eu vou fazer aqui a mão livre mesmo. Quero um lacinho aqui, mais ou menos assim. Aí, vocês podem medir diretamente na tiarinha de vocês, se quiser maior ou menor também, tá? Esse meu aqui, ele vai ter uns 18 centímetros mais ou menos, tá bom? Não vai ser um laço muito grandão, não. Então, eu vou queimar aqui as minhas bordas. Um laço simples, tá, meninas? Então, dobrar aqui no meio, fiz a marcação, né? Dobrei aqui ao meio, às vezes. E aqui eu vou fazendo aquela costurinha aqui na minha marcação. De zigue-zague, né? 6 vezes. Esse lacinho, ele fica bem fofinho.
Então, aqui eu vou finalizar ele, vou fazer um arremate aqui na parte de trás dele. Olha, um lacinho simples, facinho de fazer e bem fofinho. Para fazer o acabamento dele, eu vou utilizar a manta de strass, vou fazer o acabamento direto na manta, porque ele... Já fiz ele com a linha rosa, só que eu vou utilizar três fileirinhas só, para não ficar muito grossão aqui. Então, eu vejo aqui a quantidade que eu preciso. Vou tirar uma fileirinha dele, vou fazer só com 3, vai ficar melhor aqui pro acabamento. Ele é um laço menor. Bate bem aqui, pra manta de strass ficar bem lisinha, não ficar com nenhuma rebarba, porque ela solta, né, aquelas pontinhas. A gente tem que estar sempre atenta para estar tirando. Então, só a gente fazer aqui o acabamento. Lembrando que como ele vai ser fixado na parte de baixo, então a emenda ela fica embaixo, tá? Em vez de ficar atrás, a gente cuida pra emenda ficar aqui na parte de baixo do nosso lacinho. Dessa forma aqui. Fixei bem aqui, tirei todas as minhas rebarbas de cola quente. E agora é só aplicar na nossa tiara. Então, aqui pra gente finalizar, eu vou passar cola quente aqui na parte de baixo do nosso lacinho. E tá aplicando na nossa tiarinha bem aqui ao centro. Bem centralizadinha para ela ficar bem delicada e bem fofinha. Aí, para fixar melhor esse lacinho, meninas, vocês podem estar colocando aqui um pinguinho de cola quente no próprio laço e tá fixando aqui na tiarinha. Então, vocês podem dar um pinguinho de cola aqui de cada lado. Que aí o próprio laço vai ajudar a dar sustentação na tiara. E aí fica tudo uma coisa só. A qualidade do trabalho de vocês fica melhor. A durabilidade também. E aí também ajuda no acabamento, né? Fica um acabamento mais limpinho, mais bonitinho. Então, o resultado final é esse. Com acabamento bem legal e uma peça bem diferenciada para vocês estarem colocando ali nos seus produtos de venda para Páscoa.